a Coca-Cola, Ambev e Pepsi decidem parar de vender refrigerantes nas escolas. Pelo acordo, elas passarão a vender apenas água mineral, suco com 100% de fruta, água de coco e algumas bebidas lácteas, desde que atendam os critérios nutricionais específicos. Acompanhe. Esses produtos deixarão de ser vendidos nas cantinas das escolas para crianças de até 12 anos. Já em colégios com alunos do ensino médio, será desenvolvido um trabalho de conscientização quanto à ingestão de refrigerantes. E se mesmo assim for consumido, será na versão mini, em lata. Essa medida é reflexo dos constantes projetos de lei elaborados pelo país em função da preocupação com a obesidade infantil e em defesa de uma alimentação mais saudável. O Brasil é o 5º país com mais obesos no mundo. A cada dia aumenta o cuidado com a estética. A lista de produtos usados é longa. O formol é um bem conhecido no mercado e está na cabeça de muita gente. O Brasil é o país da miscigenação. Há vários tons de pele, há várias formas de cabelo. Anos atrás, as mulheres, para fazer o alisamento, elas usavam formol, produto proibido pela Anvisa. Neste salão, a hair designer Mariana explica que há outros produtos que têm a mesma finalidade, mas ainda um resultado muito melhor. Isso mesmo, Thaís. Aqui no salão nós usamos a base de ácidos, contém proteínas e enzimas, o que dá a possibilidade da minha cliente poder mudar o cabelo, transformar, principalmente o loiro que precisa de mais água, retém mais água, dá a possibilidade de usar com qualidade. E tudo isso para quê? Que eu quero ficar mais bonita. Talvez você esteja se perguntando, mas como as fórmulas para o alisamento conseguem mudar na estrutura do cabelo? Como o formol atinge na estrutura capilar? O formol ele caiu em desuso nos salões pela toxicidade que ele causa, não só a cliente quanto também ao cabeleireiro, principalmente ao cabeleireiro, que fica o tempo todo ali mexendo com esse produto, né, lidando com o produto. O formol ele quebra totalmente a queratina, então não é bom ser usado. Franciane e Jamile não tiveram uma boa experiência com o formol. Quando eu usei o formol, meu cabelo ele quebrou um pouco. Eu senti essa diferença quando eu comecei a usar aminoácidos agora. Desde setembro que eu fiz, eu notei que ele hidratou bastante meu cabelo e eu pude fazer as luzes. Não senti dificuldade nenhuma, nem em cuidar dele. Para mim, eu achei muito melhor. Os danos foram bastante, isso foi muito notório. A cor, a coloração, ela teve uma danificação, o crescimento do meu cabelo passou a ter quedas. Júlia alisa há 3 anos e diz o porquê prefere o liso. Já fiz química com formol, alisei o cabelo todinho, usava ele liso, mas não tinha a questão de usar secador, chapinha todo dia, isso me incomodava. Aí quis voltar para ele natural. Já não é o caso da sua irmã Paula, que hoje faz um realinhamento para manter os cachos. Fazer chapinha, aí só bater o secador assim já facilita bastante. Não é novidade para ninguém a perigosa relação entre direção e bebida. Diariamente acompanhamos registros de acidentes de trânsito por conta do álcool. Veja na reportagem especial o quanto as bebidas alcoólicas afetam a capacidade de direção, já que prejudicam o reflexo e a coordenação do motorista. O endurecimento da lei seca no ano de 2012 está surtindo efeito entre os motoristas das capitais brasileiras. Segundo a mais recente pesquisa do Ministério da Saúde, o percentual de adultos que admitem beber e dirigir nas capitais do país teve queda de 21,5%. No ano passado, 5,5% da população dessas cidades declararam que dirigiam após consumir qualquer quantidade de álcool, contra 7% do ano de 2012. Os homens continuam assumindo mais a infração do que as mulheres. Apesar disso, desde o endurecimento da lei seca, menos homens têm assumido os riscos da mistura álcool e direção. A queda foi de 22,2% entre 2012 e 2015 na população masculina. Entre as capitais brasileiras, 4 se destacaram com queda superior a 50% nos últimos 3 anos: Fortaleza, Maceió, João Pessoa e Vitória. Mas algumas capitais apresentaram aumento no número de adultos que preferiram assumir o volante após consumir qualquer quantidade de álcool. Cuiabá registrou aumento de 15,8% e Boa Vista, 13,2%. De acordo com a pesquisa de 2015, 8,7% da população de 25 a 34 anos admite beber e dirigir.
O número é 2 vezes maior do que o registrado na população de 18 a 24 anos e 4 vezes maior no indicado entre homens e mulheres de 65 anos ou mais. E na entrevista do dia, o advogado e jornalista José Carlos Cataldi recebe em nossos estúdios o tenente Samuel e o capitão Afonso. Acompanhe. A prisão é um verdadeiro paiol de pólvora. Ódio em cima e embaixo. Escreveu Graciliano Ramos em memória do cárcere, narrando sua própria experiência como prisioneiro na Ilha Grande. Lugar de desesperança, porque não existe coisa pior para a cabeça doente do preso do que a impossibilidade, a certeza da impossibilidade de conseguir fugir. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante hoje aqui. Quem sabe o berço da organização criminosa dos presos para conseguir a fuga e fazer com que as autoridades percebessem a dificuldade que é conviver com a desesperança, a falta de oportunidade, a comida ruim e uma série de outras coisas. Estou recebendo o Tenente Samuel, que a gente chama carinhosamente de Tenente Samuel da Ilha, e o Capitão Afonso. Eles têm uma experiência muito grande para contar a respeito da rebelião que deu margem aos presos se organizarem, penso eu. Se estiver errado, também corrige, Tenente Samuel. Porque o episódio da Ilha Anchieta foi terrível. A literatura fala em 20 e poucos mortos, mas na realidade morreram mais de 100. Isso. E tem gente que o corpo não apareceu até hoje, porque tentou desafiar os tubarões no entorno da ilha. Isso. É por aí? É por aí. Eu trabalhei no Carandiru, inicialmente, eu tinha 20 e poucos anos. Então eu trabalhei tanto na casa de detenção quanto na penitenciária do Estado. Depois fiquei em São Paulo 10 anos, mais tarde vim para cá. E como repórter do Jornal da Cidade na época, e de um jornal que eu tinha também para um Jornal da Cidade de Pinda e Taubaté. De Pindamonhangaba e Taubaté. E também um jornal que eu tinha para a região, que era o Notícias Policiais. Eu fui para a ilha numa cobertura de uma excursão que foi para lá, feita pela Associação de Subtenentes Sargentos de Taubaté. E lá eu vi que essa história havia sido esquecida. Deturpada e esquecida. Esquecida. Aí eu publiquei um jornal contando a história e comecei a reunir sobreviventes. Nessa época que eu fui para lá, eu levei o Afonso comigo, que era soldado na época e trabalhava como auxiliar de Relações Públicas do 5º Batalhão. E aí a gente começou a divulgar essa história e começaram a aparecer os sobreviventes da rebelião que a gente chama hoje de Filhos da Ilha. Por isso esse logotipo, Filhos da Ilha. É um ponto turístico? Hoje é uma reserva, né, do Estado, uma reserva florestal, dedicada ao turismo ecológico, pesquisa científica e a preservação ambiental. Vamos situar um pouco a desesperança de fuga, que é dizem, né, um direito do preso. Pelo menos é uma expectativa, uma esperança que os faz um tanto mais comportados entre as grades, né? Para chegar na ilha é fácil? Para sair da ilha é fácil nadar ali? Não, não é. A ilha fica distante do continente, aproximadamente 10 quilômetros. E quando tem um cabo geográfico que avança em direção à ilha, esse cabo tem 7 quilômetros. Entre a ponta desse cabo e a ponta da ilha são 460 metros, mas tem 38 metros de profundidade e correnteza muito forte. E na época do presídio, tinha uns tubarõezinhos tinha muito tubarão. Até os biólogos falavam para mim que isso aí não era verdade e tal. Aí eu levei na ilha uma foto com 11 tubarões pendurados numa vara, todos de cabeça para baixo, e coloquei lá no espaço que nós temos, que é o espaço histórico-cultural na Ilha Anchieta. Coloquei lá, e então quando a pessoa duvida, eu falei, vem vir a foto aqui, tá? E então, só ia tinha para lá, muito a gente tubarão. está pesada. Como? Só ia para lá, a gente está pesada. Não, o presídio começou com vadios, vagabundos, cassineiros e mendigos, para contraventores. Sei. Acabou mais tarde virando presídio político, num período de 4 anos, que foi de 30 até 34, para os inimigos da ditadura Vargas. Como era a Ilha Grande do Rio. Como era a Ilha Grande do Rio. Só que daí ficou só preso político. Mas é por isso que todo mundo acha que lá só foi presídio político. Não, lá era presídio comum, para todos os tipos de criminalidade.
mas antigamente começou para contraventores. Só que em 1942, já não era mais presídio político novamente, era presídio comum, passou a ser o primeiro presídio de segurança máximo do estado de São Paulo. Então, para lá iam os piores bandidos da casa de detenção e da penitenciária do Carandiru. A casa de detenção que na época não era no Carandiru, né? Era ali na Avenida Tiradentes. Mas os piores bandidos do Carandiru iam todos para a Ilha Anchieta. Uma fuga também notável lá do Carandiru imortalizou para o mundo do crime a fama de um tal de Portuga, um tal de Sete Dedos. Era um pessoal... E essa turma foi parar toda na ilha? Tudo para a ilha. E aí juntou com os políticos... Curva de rio lá, né? Juntou com os políticos, juntou com os mendigos, cacineiros, prostitutas. Tudo. Fez um... Menores infratores também. Nossa Senhora, ia todo mundo para lá, E aí, então, também foi para lá um certo sargento da Polícia Militar que matou a namorada e juntou esse balaio todo. Isso, esse sargento tinha uma carreira brilhante pela frente, tinha 20 anos de idade, era sargento da cavalaria, né, no regimento de polícia montada da Força Pública, que hoje é Polícia Militar. Eu vou lhe pedir para contar esses detalhes aí desse namoro depois que a gente voltar. Tá bom. E vou querer saber do capitão essa história aí de filho da ilha, como é que funciona hoje, né? Quem sabe a ilha não se torna aí, através dessas entrevistas, do livro do Tenente Samuel, né? Um ponto turístico importante, deixando de lado essa página trágica, né? Que foi esse morticínio aí. Gente que queria, inclusive, agredir as famílias dos policiais e dos administradores, mas foram impedidos por esse sargento que estava preso lá também. Exatamente. A gente já volta aqui no Repórter Setorial com o Tenente Samuel e o Capitão Afonso. E veja a seguir no Repórter Setorial. Comerciantes acumulam estoque devido à crise econômica. Aguarde um instante e aproveite para nos ajudar a encontrar algumas pessoas que estão desaparecidas.